Oi, gente, bom dia aí. Então, olha só, vou fazer a correção então do exercício sobre radiciação, certo? Das páginas 96, 99 e 100, tá? Depois falar um pouquinho mais da matéria e você vai fazer o exercício da página 101. Olha só, pode ser que quando a gente volte, tá? As aulas sejam semipresenciais. Então vai ser mais ou menos assim, nesse estilo, parte na escola e parte como vocês estão tendo, certo? Então a prefeitura, né, disponibilizou esse aplicativo Teams para poder ter as aulas à distância, ok? Todo colégio, né, toda universidade que tem aula à distância contrata o aplicativo, ok? Para poder ter a interação entre professor e aluno. Então, se vocês quiserem, ok? Vocês podem baixar o aplicativo para ter uma interação maior com os professores, ok? E mandar ter o feedback de vocês mandarem os resultados de vocês, tá? Mandar as tarefas que vocês fizerem, né? Para tirar uma foto com a tela, você pode enviar a tarefa, eu dou uma olhada, entendeu? Auxilio, ver se está tudo certinho, tá? E mando para cada um diferente, eu mando para quem está participando, tá ok? E fica, esse aplicativo permite que você tenha um ambiente, né? Mais parecido com o sala de aula, tá ok? E com mais recursos, tá, de interação. Então, quem puder achar o aplicativo, tá bom? Acho que precisa só do e-mail de vocês, da institucional, né, que vocês têm da escola, e talvez da matrícula também, tá ok? Então fica a dica aí, tá certo? Então, bons estudos aí, boa sorte, tá? E se Deus quiser, a gente dá volta a se ver esse ano aí. Um abraço aí. Então, gente, ó, na página 96, transformar potências de expoente fracionário em uma raiz, ok? Então, no expoente fracionário, o denominador é o índice da raiz. O numerador é o expoente do radicando. Então, vai ficar raiz, o que de 8? Raiz cúbica de 8 elevado a 1. Né? Então, o denominador vai para o índice da raiz e o numerador vai para o expoente do número, ok? Então, vai ficar raiz cúbica de 8 elevado a 1 é 8, né? Então, raiz cúbica de 8. Que é 2, né? Porque 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, aqui é 8. Letra B, 100 elevado a meio. Então, vai ser raiz, o que de 100? O denominador é 2, então raiz quadrada de 100 elevado a quanto? Ao numerador, que é 1, 100 elevado a 1. Só que quando for 2, né, raiz quadrada, não precisa colocar, tá? Pode deixar em branco, que a gente sabe que é raiz quadrada. Então fica raiz quadrada, 100 elevado a 1 é 100 mesmo. Raiz quadrada de 100 é 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Letra C. 81 121 avos elevado a meio. Então vai ser raiz de 81 121 avos, raiz do quê? Como aqui é 2, né? O índice é 2, então raiz quadrada disso daqui, né, elevado a 1, que vai dar isso mesmo, certo? Então ficou raiz quadrada de 81, que é 9, e raiz quadrada de 121, que é 11. A letra D, 4 elevado a meio. Transforma o número em fração. Meio que é? 1 dividido por 2. Então, fica 4 elevado a 1 sobre 2. Transformando. Então, o 2 é o índice da raiz. Então, fica aqui. E o 1 é o expoente da base, que fica dentro do radical. Então, 4 elevado a 1. Raiz quadrada some, né? O número não precisa. Então, fica raiz quadrada de 4 elevado a 1, que é 4. Mas a gente conhece raiz quadrada de 4, que é quanto? 2. Então, resolvi. Número 2. Vamos ver se isso aqui está correto, né? Está dizendo que raiz décima de 3 elevado à quinta potência é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Então, vamos lá. Raiz décima de 3 elevado à quinta potência. Vamos dar aqui a propriedade que a gente pode dividir o índice e o expoente do número aqui da base, né? Pelo mesmo número que a raiz não modifica. Então, eu escolhi dividir o 10 e o 5 pelo 5, tá? Então, ficou 10 dividido por 5 aqui e 5 dividido por 5 aqui. Então, ficou 10 dividido por 5, 2, né? E aqui, 5 dividido por 5, 1.
Então isso aqui ficou raiz 2 de 3 elevado a 1. Mas raiz 2, o que é? Raiz quadrada. E 3 elevado a 1 é 3. Então ficou raiz quadrada de 3. Então isso aqui está certo, né? Essas duas raízes são iguais. Pela propriedade que a gente pode dividir o índice e o expoente pelo mesmo número e obter uma outra raiz que dá o mesmo valor, ok? Então está certo. Na página 99 agora, número 1. Simplificar essas raízes. Então, para simplificar, a gente tem que fatorar o radicando, né? Radicando de 18, fatora 18, 18 é par, é por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 é ímpar e é por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 é primo, é por 3. 3 por 3 dá 1. Como aqui a raiz quadrada é 2, né? Você vai agrupar os números iguais de 2 em 2. Então, você tem 3, 3, agrupou aqui, em 3. Então, o que é a raiz quadrada de 18? É 2 vezes 3 elevado ao quadrado, né? 3 vezes 3. Usando a propriedade, né? Se você tem o mesmo índice da raiz e o mesmo expoente, né? É 2 dividido por 2 dá 1. Você tira ele de dentro da raiz. Então, cortou o 2 daqui com o 2 daqui, o 3 sai para fora, ficando só dentro do radical o 2. Então, ficou o quê? 3 raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, né? Porque o 3 saiu, ok? A letra B, raiz cúbica de 729. Então, simplificar, fatora também. Como é ímpar, a gente sabe que não é por 2. Bem, pela regra do 3, se a gente somar os algarismos for divisível por 3, o número é divisível por 3. Então, somando 7 mais 2 mais 9 dá 18. 18 é divisível por 3, então 729 também é. Então, 729 dividido por 3 dá 243. Novamente a regra, 2 mais 4, 6 e 3, 9. 9 dividido por 3, então 243 é. 243 por 3 é 81. 81 a gente sabe que é por 3, né? Que dá 27. 27 é por 3, que dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 é por 3 dá 1. Bem, como aqui é raiz cúbica, eu tenho que agrupar de 3 em 3. Então, 1, 2, 3, 1, 3. 1, 2, 3, 8, 3. Então, ficou 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Então, troca aqui os 729 por 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Como aqui é raiz cúbica também, né? Esse 3, 4 por esse 3, esse 3 sai do radical. Esse aqui também. Esse 3, 4 por esse 3 também saiu para fora do radical. Então não tem ninguém mais dentro do radical. Então o radical sumiu, né? Então ficou 3 vezes 3, 9. Aí finalizou. A letra C, raiz quadrada de 363. Então, fatorando o 363, pela regra do 3, a soma aqui dá 12. 12 é dividido por 3. Então, eu posso dividir por 3 aqui. 363 dividido por 3 dá 121. Que não é por 3, aqui a soma aqui é 4, mas ele é por 11. Porque 11 vezes 11 é que dá 121. Então, 121 dividido por 11 dá 11. 11 é primo, né? 11 por 11 dá 1. Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, 11 e 11, agrupei aqui. Então, 363 é 3 vezes 11 elevado ao quadrado. Está aqui, né? Como é raiz quadrada, eu corto 2 com 2 daqui, o 11 sai do radical. Fica só dentro o 3. Então, 11 raiz quadrada de 3. Letra D. Raiz quarta de 625. Fatorando 625. Bem, ele não é por 3, que a soma aqui dá o 8, 5, 13. 3 não é múltiplo de 3. Mas como termina em 5, todo número termina em 5 é dividido por 5. Então, dividido por 5 dá 125. Quem sabe que é por 5 também, que dá 25. Que é por 5, que dá 5. Que é por 5, que dá 1. Como aqui a raiz é quarta, vai agrupar de 4 em 4. Então, 1, 2, 3, 4, agrupou.
Então, 625 é 5 elevado à quarta potência. Como o índice também é 4, 4 de 4 dá 1, né? Vai ficar 5 elevado a 1, ou corta direto, né? Que dá 5. Letra E. Raiz quadrada de 245. Ó, a soma aqui dá 11, não é por 3, mas como termina em 5, é por 5. 245 por 5 dá 49. 49 é tabuada de 7, né? 7 vezes 7, 49. 49 por 7 dá 7, 7 é primo, 7 por 7 dá 1. Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2, então 7 e 7. Então, 245 é 5 vezes 7 elevado ao quadrado. Quarto 2 aqui do índice, dividido por 2 dá 1, fica 7 elevado a 1, sai para fora. Então, 7. O 5 permanece. Então, fica 7 raiz quadrada de 5. É igual a raiz quadrada de 245. Letra F. Raiz cúbica de 80. Então, fator 80. 80 é par, dividido por 2 dá 40. É par ainda por 2 dá 20. É par por 2 dá 10. É par por 2 dá 5. 5 é primo. 5 por 5 dá 1. Como é raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. 1, 2, 3, agrupei. Esse aqui não dá, esse aqui não dá, repete. Então, vou colocar 80 como 2 elevado ao cubo, vezes 2, vezes 5. Está aqui, no lugar de 80. Então, eu divido 3 por 3 dá 1, esses 2 saem, né? Está aqui. E esses 2 não tem o que fazer. Permanece dentro do radical. Então, fica 2 raiz cúbica de 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, então fica 2 vezes raiz cúbica de 10. Número 2. Ele quer que você calcule a raiz quadrada de 50 e te dá aqui o valor da raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,41. Então, vamos simplificar, né, a raiz. Então, eu pego 50 e fatório. 50 é par, 50 por 2 dá 25. 25 é por 5, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então, como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, agrupei esses dois aqui. Então, ficou 50 igual aqui. 2 vezes 5 ao quadrado. Está aqui. Então, corto 2 do índice, com 2 daqui, o 5 fica fora. Né? A raiz dele saiu da raiz. Ficou só o 2, para ser extraído não dá. Então, ficou 5 raiz quadrada de 2. Aí que você vai usar, então, o valor da raiz quadrada de 2. Vou colocar aqui. Vai ficar 5 vezes o valor aqui, da raiz quadrada, que é 1,41. E fazendo a conta, né? 5 vezes 1,41 vai encontrar 7,05. A3. A3 dá o volume de um cubo, 1000 milímetros cúbicos. Tem que lembrar que o volume do cubo, né, é a multiplicação do seu comprimento pela sua largura pela sua altura, que são iguais, né? Então, esse valor, né, elevado ao cubo, que eles chamam de aresta, né, que é a mesma do comprimento, largura e altura, aresta elevado ao cubo é o volume, 1000. Então, como a aresta ao cubo é 1000, a aresta é a raiz cúbica de 1000, que é 10, né, porque 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, né, é que dá 1000. Então, cubo, né, de comprimento 10, largura 10 e altura 10. Ok? Na página 100, número 1, fazer as adições. Ó. A gente só pode adicionar raízes com o mesmo índice, né? Tá? E o mesmo radicando. Aqui, ó, índice é 2, índice é 2, índice é 2. Radicando é 7, 7, 7. Então, eu posso tomar esses 3. Então, eu tenho 2 mais 17 menos 5. Raiz de 7. Então, 2 mais 17, 19. 19 menos 5, 14. Então, eu tenho 14 vezes raiz quadrada de 7. Vou analisar aqui, ó. Aqui é raiz cúbica e o radicando é 2. Então, eu tenho que ter índice 3, radicando 2. Então, eu tenho isso aonde? Então, 3 e 2, certo? Então, é menos 1 com mais 1. Aqui não tem nada, é 1, né? Não tem nada, é 1.
Então, menos 1 mais 1, raiz cúbica de 2. Mas, aqui eu tenho que ter índice 3 radicando 3. Aqui eu tenho, ó, índice 3 radicando 3. Então, essa eu posso somar com essa. Aqui não tem nada, é 1, então é menos 1, mais 6, raiz cúbica de 3. Sobra essa daqui, ó, sozinho, raiz quadrada radicando 2. Só tem essa desse tipo, né? Com índice 2, radicando 2. Então, deixa ela sozinha. O menos 1 mais 1, né? E essa aqui, menos 1 mais 1, raiz cúbica de 2, dá 0, raiz cúbica de 2, né? Essa, com essa, né? Menos 1 mais 6, dá mais 5, né? O quê? Raiz cúbica de 3. E essa aqui repete, raiz quadrada de 2. Só que 0 raiz cúbica de 2, né? Não precisa, né? Some, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então ficou só o quê? 5 raiz cúbica de 3 mais raiz quadrada de 2. A letra C, eu tenho aqui, ó, índice 5 radicando 2. Tem outra aqui, ó, 5 radicando 2. Então esse soma com esse. 5 mais 7, 12. 12 raiz quinta de 2. Está aqui. Esse é índice 3 radicando 2. Onde eu tenho outro? Aqui, ó. Índice 3 radicando 2. Então aqui não tem nada, é 1. Então menos 1, menos 3. Então menos 1, menos 3, menos 4. De quê? Raiz cúbica de 2. Então ficou no final 12 raiz quinta de 2 menos 4 raiz cúbica de 2. A letra D, ó. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5, você tem 2 vezes raiz quadrada de 5. Menos 1 vez raiz quadrada de 2, menos 1 vez raiz quadrada de 2, você tem menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Pensei que você tem, ó, tudo é mesmo índice, raiz quadrada, né? Só que são diferentes os radicantes, então não posso fazer nada. Eu tenho que simplificar para ver o que acontece. Bem, o 8 fatorando, né, como raiz quadrada, é grupo de 2 em 2. Fatorando é 2 ao quadrado vezes 2. Mais raiz quadrada de 2. O 20 fatorado, né, como é raiz quadrada, vou agrupar de 2 em 2. Ele fatorado vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. Menos. O 80 fatorado, né, agrupando de 2 em 2, eu coloquei de 4 aqui, tá? Mas é só dividir, né? 2 elevado a 4, né? 4 meios, né? Vai ficar 2 ao quadrado e vai ficar 4, ok? Vai dar direto. Então, 80 fatorado vai ficar 2 elevado a 4 vezes 5. E aqui o 125 fatorado, tá? Agrupando 2 em 2, é 5 ao quadrado vezes 5. Então, voltando aqui, né? Esse 2, 4 por 2, né? 2 por 2 dá 1. Então, o 2 sai, está aqui. Fica esse 2 dentro. Então, menos 2 raiz de 2. Repete essa raiz quadrada de 2. Aqui, 2 dividido por 2 dá 1. Esse 2 sai. Fica 2. Esse 5 permanece. Então, 2 raiz quadrada de 5. Lembrando, né? Que o índice, né? É o denominador do expoente, né? Aqui, né? Então aqui é 2 elevado a 4 sobre 2, né? Que é raiz quadrada de 2 sobre 4. 2 elevado a 4 sobre 2, que é igual a 2 ao quadrado, né? 4 por 2 dá 2, né? Então ficou 2 ao quadrado. Ficou só um 5 aqui dentro, então raiz quadrada de 5. Aqui, né? Simplificou, né? 2 por 2 dá 1. Né? Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Cortou 2 com 2 aqui direto. Ficou só esse 5. Então ficou menos 5, raiz quadrada de 5. Então aqui eu posso resolver esse com esse, ó. Porque mesmo índice, mesmo radicando. Menos 2 mais 1, menos 1. Então menos 1, raiz quadrada de 2. Mais 2, raiz quadrada de 5. Aqui 2 ao quadrado é 4, menos 4, raiz quadrada de 5. E menos 5, raiz quadrada de 5 aqui.
Então, eu posso somar essas raízes aqui, né? Tem o mesmo índice, mesmo radicando. Repete menos raiz quadrada de 2 e soma aqui 2 menos 4 menos 2 menos 5, menos 7. Então, menos 7, raiz quadrada de 5. Então tá, letra B, ó. É o mesmo caso de ter raízes quadradas que você poderia somar se tivesse o mesmo radicando. Mas aqui é 18, aqui é 2, aqui é 3, 75, são todos diferentes. Vamos simplificar a raiz para ver o que acontece, né? Então, vamos lá. 4 vezes, fatorou 18, né? Agrupou de 2 em 2, ficou 2 vezes 3 ao quadrado. Repetiu isso daqui, menos 6, raiz quadrada de 2. Repetiu mais 1 e repetiu também mais 9, raiz quadrada de 3. Agora 75, fatorando ele, agrupando de 2 em 2, ficou 3 vezes 5 ao quadrado. Então vamos ver agora. Usando então a simplificação, 2 por 2 dá 1, né? Então, isso aqui dá 3. Aqui não tem como tirar a raiz, então permanece. Então ficou 4 vezes 3, né, que já tinha um 4 aqui fora, 4 vezes 3, raiz quadrada de 2 que permaneceu. Repetiu aqui de novo o menos 6, raiz quadrada de 2. Repetiu também o mais 1 e mais 9, raiz quadrada de 3. Agora aqui, tirando a raiz, né? Raiz quadrada de 5 ao quadrado, 2 por 2 dá 1, então dá 5 elevado a 1, que é 5. E raiz quadrada de 3 permanece, né? Então ficou menos 5, raiz quadrada de 3. E agora, está quase lá, né? Só faz 4 vezes 3 é 12, então você tem 12 raiz quadrada de 2, com menos 6 raiz quadrada de 2, com mais 1. E aqui pode fazer esses dois, né? 9 raiz de 3 menos 5 raiz quadrada de 3. 9 menos 5, 4. Então você tem 4 raiz quadrada de 3. E aqui a gente pode também fazer esses dois, né? Raiz de 2, raiz de 2. Então, 12 raiz quadrada de 2 menos 6 raiz quadrada de 2. 12 menos 6, 6. Você tem 6 raiz quadrada de 2. Mais 1. Mais 4 raiz quadrada de 3. Vamos lá, número 3. Então, te dá um retângulo, tá? E pede para calcular o perímetro. Então, seria, né, 2 vezes raiz quadrada de 125, porque você tem aqui e aqui, né? E 2 vezes 10 raiz quadrada de 5, porque você tem aqui e aqui. Então, só que aqui você poderia somar depois, né? Então, pegar esse aqui que é maior, né? E simplificar. Então, fazendo a fatoração de 125, que é agrupando de 2 em 2, porque é índice 2, vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5, que é o 125. Então, 2 por 2 dá 1, né? 5 elevado a 1 dá 5. Então, fica 5. Aqui não dá para extrair raiz, então 5 raiz quadrada de 5. Então, na verdade, raiz quadrada de 125 é o mesmo que 5 raiz quadrada de 5. Então, qual o perímetro? É 2 vezes, né? Esse lado, né? Esse mais esse, 2 vezes 5 raiz quadrada de 5. Mais esse lado, mais esse, que é 2 vezes 10 raiz quadrada de 5. Então, ficou 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 5. 2 vezes 10, 20 raiz quadrada de 5. Então, 10 raiz quadrada de 5 mais 20 raiz quadrada de 5, você tem 10 mais 20, 30. 30 raiz quadrada de 5. Bem, vamos ver agora um pouquinho mais de exemplo, né, de matéria, para o exercício da aula que vem, ok? Então aqui, área e perímetro. Então eu te dou um retângulo de comprimento raiz quadrada de 6 e largura raiz quadrada de 5. Como a área, né? A área é o comprimento vezes a largura, então a área é igual a raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 5. Então você está multiplicando 2 radicais com o mesmo índice. Então você pode transformar um radical só, né? E multiplicar os radicandos
nesse radical, 6 vezes 5. Então, fica raiz quadrada de 6 vezes 5, que é igual a raiz quadrada de 30. Como é a área, né, e você multiplicou centímetro vezes centímetro, né? Então é centímetro elevado ao quadrado. Agora um exemplo de perímetro, né? Então, o perímetro a gente sabe, tem que somar esse lado com esse, então 2 vezes esse lado, e esse lado com esse, 2 vezes esse lado aqui, esse valor. Então aqui tudo bem, né? Você tem 2 vezes, então, o 2, raiz quadrada de 3, aqui e aqui. Agora aqui vamos mexer um pouco no 75, né? Então vai ficar 3 mais. Fatorando 75, e agrupando 2 em 2, ele é igual a 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Então ele fica 3 mais, aqui, né? Corta esse 2 com 2, então 5. Então fica 5 raiz quadrada de 3. Então, você tem aqui, na verdade, isso daqui você pode trocar por 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Como você tem que somar isso aqui, aqui e aqui, é 2 vezes esse valor. Então, além de 2 vezes esse, você vai ter que ter 2 vezes, né, o 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Bem, 2 vezes 2, 4. Então, você tem 4 vezes raiz quadrada de 3. Aqui, né, como está entre parênteses, tem que pegar o 2 que está fora e multiplicar pelas parcelas que estão dentro. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, raiz quadrada de 3. 2 vezes 5, 10. 10 raiz quadrada de 3. Tirou parênteses. Então, aqui você está vendo que pode somar essa raiz de 3 com essa, né? Aqui você tem 4 raiz quadrada de 3. Aqui você tem 10 raiz quadrada de 3. Então, você tem um total de 14 raiz quadrada de 3. E sobrou mais 6. Com mais 6. Então, esse aqui é o perímetro, né, da figura, ou seja, a soma de todos os lados dela. Então, para encerrar, hein, na página 101, você tem aqui, está dividindo, né, raiz cúbica de 80 pela raiz cúbica de 10. Usando a propriedade, né, quando você divide raiz de mesmo índice, né, raiz cúbica no caso, você pode, então, fazer um radical só e dividir dentro desse radical os radicandos. Então, raiz cúbica de 80 dividida raiz cúbica de 10 é uma raiz só, raiz cúbica de quê? Da divisão dos números que estão dentro do radical, 80 dividido por 10. Então, ficou isso daqui igual a raiz cúbica de 80 por 10. Dividindo 80 por 10 dá 8. Né? Então, ficou raiz cúbica de 8, que é 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado ao cubo é que dá 8. Né? Então, raiz cúbica de 8 dá 2. Então, isso aqui vale 2. Outro exemplo, né? Eu estou multiplicando a raiz quadrada de 2 por essa expressão entre parênteses. Então, eu tenho que multiplicar todos os valores dentro da expressão. Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Coloco um radical só. Fica a raiz quadrada de 2 vezes 8. Menos. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Coloco um radical só. Fica a raiz quadrada de 2 vezes 2. Então, continuando, raiz quadrada de 2 vezes 8, 16. Menos raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. Só que raiz quadrada de 16 é 4. Menos raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficou 4 menos 2, 2. Então é isso, gente, tá? Então, vai ficar o exercício vocês fazerem, ok? A gente corrige e continua com a matéria depois. Um abraço aí.